deputado Francisco Tenório para a chamada dos senhores deputados. Tem 10 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão e solicito o deputado Bruno Toledo que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 79ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Vitor, presidente, aos 6 dias do mês de outubro do ano de 2021, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Bruno Toledo, ocupando a primeira secretaria, Ivan Beltrão, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ângela Garrote, Francisco Tenório, Paulo Dantas, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Davino Filho, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros e Tarcísio Freire. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. Expediente consta as seguintes matérias: projeto de lei ordinário 693 de 2021 do Tribunal de Contas, minuta substitutiva ao projeto de lei ordinária que extingue e cria cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, reorganiza a estrutura do seu quadro de pessoal e dá outras providências. Encaminhada a segunda, terceira e sétima comissões. Projeto de lei ordinário 698/21, da autoria do deputado Ronaldo Medeiros, dispõe sobre a gratuidade da taxa de emissão para a confecção de segunda via de documentos pessoais de pessoas idosas que tenham sido perdidos, extraviados, furtados ou roubados. Encaminhada a segunda, terceira e sétima comissões. Projeto de lei ordinário 699/21, da autoria do deputado Cabo Bebeto, concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao excelentíssimo senhor capitão de fragata Wendel Petrocelli de Lima, atual capitão dos portos de Alagoas. Encaminhada a segunda comissão. Projeto de lei ordinário 700/21, de autoria do deputado Ronaldo Medeiros, que isenta do pagamento de taxa de inscrição em concurso público o cidadão que compuser mesa receptora de votos em sessão eleitoral pela Justiça Eleitoral ou for jurado em Tribunal de Justiça do júri. É encaminhada a segunda, terceira e sétima comissões. Projeto de lei ordinário 701/21, de autoria do deputado Antônio Albuquerque, que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados no estado de Alagoas e da outras providências. É caminhada para a segunda e 15ª comissões. Projeto de lei ordinário 702/21, de autoria do deputado Dudu Ronalça, que concede o título de cidadão honorário do estado de Alagoas ao senhor Renato Lima de Oliveira. Caminhada a segunda comissão. Emenda parlamentar número 210/21, de autoria do deputado Paulo Dantas, aditiva ao projeto de lei ordinário número 673/21, onde adiciona valores constantes na ação qualificação de assistência de média e alta complexidade do Estado, do Fundo Estadual de Saúde. Encaminhada a terceira comissão. Emenda parlamentar número 211/21, de autoria do deputado Paulo Dantas, aditiva ao projeto de lei ordinário número 673/21, onde adiciona os valores constantes na ação e implementação do programa Criança Lagoana, CRIA, da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego. Encaminhada a terceira comissão. Emenda parlamentar número 212/21, de autoria do deputado Cabo Bebeto, modificativa ao projeto de lei ordinário número 298/20, onde propõe alterações que trata da reestruturação organizacional do Corpo de Bombeiros de Alagoas. Encaminhada a segunda, terceira e nona comissões. Requerimento número 874/21, de autoria do deputado Cabo Bebeto, requer a realização de sessão especial no dia 25 de outubro do corrente ano para discutir assuntos relativos ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, no estado de Alagoas. É lido, discutido e aprovado o requerimento subscrito pelo deputado Bruno Toledo, que solicita a inclusão da pauta da ordem do dia de hoje do projeto de resolução número 76/21 em segundo turno de votação e em turno único de indicações número 1057, 1058, 1059,
1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1083, 1085, 1097, 1098, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1109, 1115, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1132, 1133, 1134, 1137, 1141, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149 e 1150/21. Para discussão e não havendo oradores, passa-se a votação. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres número 872, 895, 903, 965, 1109 e 1114/21 da segunda comissão, número 957 e 1122/21 da terceira comissão, e número 1128, 1129/21 da quinta comissão, número 1130, 1132/21 da sétima comissão e número 1125 e 1126 da nona comissão. Esgotada a matéria dos expedientes, não há oradores inscritos na hora do expediente, encerra a hora do expediente. Passa-se a ordem do dia. Pedida a verificação de quórum, a número legal para deliberar. São aprovadas a votação única das indicações número 1054, 1055, 1078, 1080, 1092, 1096, 1104, 1110, 1113, 1117, 1118 e 1138/21. São discutidas, encerradas as discussões e aprovadas as seguintes matérias. Projeto de resolução número 76/21 em segundo turno de votação e em turno único as indicações número 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 64, 1065, 1066, 1083, 1085, 1097, 1098, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1109, 1115, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1132, 1133, 1134, 1137, 1141, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149 e 1150/21. Senhor presidente, comunica que está em pauta para recebimento de emendas o projeto de lei número 673/21. Encerrada a ordem do dia para as explicações pessoais. É concedida a palavra ao deputado Tarcísio Freire. O orador faz registro da passagem de aniversário do deputado Dudu Ronalça. Com a palavra, o deputado Davi Maia. O orador saúda o aniversário do deputado Dudu Ronalça e convida a todos para acompanharem o depoimento do presidente do Consórcio Nordeste, a CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Com a palavra, os senhores deputados Breno Albuquerque, Gilvan Barros Filho, Jairzinho Lira e Ricardo Nezinho. Os oradores saúdam a passagem de aniversário do deputado Dudu Ronalça e fazem apelos por providências urgentes para a recuperação da malha viária do Agreste. Com a palavra, o deputado Dudu Ronalça. O orador agradece pelo registro do seu aniversário e elogios. O senhor presidente faz registro da passagem de aniversário do deputado Dudu Ronalça e destaca a sua atuação parlamentar e faz voto de felicidades e sucesso. Não há mais oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a próxima sessão ordinária, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavre e digita presente e assino Flávio Galindo, relator de atas, e eu, Denis Pereira Madeiro, digitei e assino. E eu, deputado Bruno Toledo, servindo a segunda secretaria, subscrevo. É o que consta em ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Bruno. Em discussão, a ata, não havendo que queira discutir nem impugnar, considero-a aprovada. Antes de passar a palavra ao deputado Francisco Tenório para a leitura do expediente, registro com muita satisfação
o aniversário do deputado Marcos Barbosa, nosso colega, deputado, um dos deputados mais antigos dessa casa, atuante, que nos dá muita satisfação e orgulho de conviver com ele. Também nesse dia aniversaria o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, a quem também temos satisfação e orgulho de ter um alagoano no mais alto posto da Corte da Cidadania. E amanhã não teremos sessão, mas é aniversário do nosso queridíssimo governador do Estado, Renan Filho, completará 42 anos, um jovem que vem certamente transformando os destinos do Estado de Alagoas. Esses breves registros, passo a palavra ao deputado Inácio Loyola. Senhor presidente, senhores deputados, quero exatamente contribuir com Vossa Excelência no que diz respeito a esses aniversariantes de hoje e de amanhã e de ontem, que por problemas alheios eu não pude parabenizar esse ilustre deputado Dudu Ronalça, que eu tenho admiração profunda por ele. Como também hoje quero parabenizar esse patrimônio vivo de Alagoas que dirige o Superior Tribunal de Justiça, desembargador Humberto Martins, e desejamos a ele muito sucesso em sua vida profissional como operador de direito. E também no dia de hoje quero parabenizar uma das pessoas que aqui, quando cheguei, fiz uma grande amizade com ele, tenho ele como um dos grandes parceiros, tenho uma admiração profunda por ele como homem, como parlamentar e como desportista. Eu registro o aniversário, senhor presidente, como Vossa Excelência colocou, do nosso colega deputado Marcos Barbosa. Marcos é um dos grandes representantes que Alagoas tem aqui na Casa Tavares Bastos. E, como Vossa Excelência colocou, antecipadamente eu quero parabenizar o governador Renan Filho, que no dia de amanhã completará 42 anos de luta, de determinação e de serviços prestados ao Estado de Alagoas. Desejo a todos eles que Deus, o Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, venha a ser sempre o condutor desses ilustres alagoanos. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Inácio. Associo a Vossa Excelência em tudo o que Vossa Excelência disse. Deputado Francisco Tenório, para a leitura do expediente. Parecer número 1150 de 2021, da Segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 1406 de 2021. Relator, deputado Paulo Dantas. Parecer pela rejeição do projeto. Emenda modificativa número 213 de 2021, deputado Inácio Loyola. Emenda modificativa ao projeto de lei número 701 de 2021, que dispõe sobre alteração dos artigos 2º, 4º, 8º e 9º, que trata da proibição da exigência de cartão de vacinação contra a Covid-19 no âmbito do Estado de Alagoas. Projeto de Lei Ordinária número 706 de 2021. Poder Executivo Estadual é o autor. Mensagem de número 60 de 2021, referente ao projeto de lei que altera a Lei Estadual de número 8377, de 18 de janeiro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Alagoas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 704 de 2021.
Deputado Ronaldo Medeiros é o autor. Institui o programa de prevenção ao diabetes infanto-juvenil para os estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino. Projeto de Lei Ordinária 703 de 2021, autor deputado Ronaldo Medeiros, institui a campanha permanente de prevenção e atendimento à gravidez na infância, adolescência e na juventude. Projeto de Decreto Legislativo número 10 de 2021, autor deputado Davi Maia, sustra os efeitos do inciso 4º do artigo 7º do Decreto Estadual de número 75.953, de 30 de setembro de 2021, expedido pelo governador de Alagoas, especialmente no que concerne a autorização de comercialização apenas de bebidas não alcoólicas no estádio de futebol do estado de Alagoas. Projeto de Lei Ordinária 705 de 2021, deputado Tarcísio Freire é o autor. Institui no estado de Alagoas o Dia Estadual Protetor dos Animais e dá outras providências. Indicação 1154 de 2021, deputada Cibele Moura é autora. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário de Estado da Infraestrutura para que empreendam esforços no sentido de construírem um cais no povoado da Ilha do Ferro, localizado no município de Pão de Açúcar. Indicação de número 1155 de 2021, deputada Cibele Moura. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário de Estado de Saúde para que empreendam esforços no sentido de realizarem um mutirão de saúde no município de Senador Rui Palmeira. Indicação de número 1156 de 2021, deputada Cibele Moura. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário de Estado da Infraestrutura para que empreendam esforços no sentido de construírem a orla ribeirinha do povoado Ilha do Ferro, localizado no município de Pão de Açúcar. Indicação de número 1157 de 2021, autor Cibele Moura. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário de Estado da Saúde para que empreendam esforços no sentido de realizarem um mutirão de saúde no município de Major Isidoro. Indicação número 59 de 2021, deputada Cibele Moura. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário de Estado da Saúde para que liberem recursos a fim de destiná-los à construção de uma unidade de pronto atendimento, UPA, no município, localizado no município de Murici. Indicação 1161, 2021, Cibele Moura é autora. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano para que prendam esforços no sentido de implementarem uma ciclovia na L145 no trecho que interliga a Universidade Federal de Alagoas ao trevo Maria Bode, localizado no município de Delmiro Gouveia. Indicação 1163 de 2021, Cibele Moura, autora. Apelo seletivo ao senhor governador do estado de Alagoas e ao secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano para que empreendam esforços no sentido de implementarem o programa Alagoas
de ponta a ponta no município de Palmeira dos Índios para realizar a pavimentação asfáltica na rodovia que interliga o povoado Rua Nova. Projeto de resolução de número 86 de 2021, deputado Davi Davino Filho, autor, concede a comenda, doutor Elvio Alto, à equipe multidisciplinar de enfrentamento ao Covid-19 no Hospital da Mulher. Requerimento de número 875 de 2021, autor Antônio Albuquerque, requer a mesa na forma regimental justificar a ausência de sessão ordinária no dia 6 de nove de 2021. Requerimento 877 de 2021, autor Ronaldo Medeiros, requer a mesa na forma regimental marcar a sessão pública para discutir os impactos da reforma administrativa PEC 32 de 2020. Requerimento 876 de 2021, deputado Ronaldo Medeiros é o autor. Requer a mesa na forma regimental a reserva do plenário e a marcação de sessão pública para o dia 1º de dezembro, com o escopo de discutir o Dia Mundial de Combate à AIDS. É o que consta o expediente, senhor presidente. Tem nenhum parecer, não? Tem nenhum parecer, não? Obrigado, deputado Francisco. Deputado Olavo, Vossa Excelência com a palavra. Presidente, bom dia a todos, muito Bom obrigado. Era apenas, presidente, eu queria ler aqui rapidamente um artigo publicado na Folha de São Paulo de ontem, de autoria do jornalista Vinícius Torre Freire, que faz uma análise sensata e sucinta sobre o afé do aumento dos combustíveis que se discute hoje no Brasil inteiro. E quero pedir permissão a Vossa Excelência e aos colegas para fazê-lo aqui da bancada mesmo, já que será uma comunicação rápida. Jair Bolsonaro e Arthur Lira querem tirar dinheiro de estados e cidades para bancar também a redução do preço da gasolina do rico. Bolsonaro e Lira, o presidente da Câmara, querem diminuir o preço dos combustíveis para todo mundo, por meio da redução da cobrança do ICMS, um imposto estadual. É uma mutreta que não tem sentido social, econômico ou mesmo efeito prático relevante. É uma tentativa de limpar a barra de Bolsonaro, suja também, por causa da carestia dos combustíveis. Em parte, culpa de Bolsonaro e Guedes. O dólar por aqui foi às alturas também, porque essa dupla promove a baderna política e econômica. O real foi a moeda, senhor presidente, que mais se desvalorizou desde o início da epidemia, entre as 38, acompanhadas pelo FMI. No plano Lira, a redução seria de centavos, se tanto, no caso da gasolina e do óleo diesel. Todo mundo teria direito à redução do imposto, à redução dos impostos. A mesma redução do preço da gasolina e do diesel, desde que consuma os produtos ou compre bens e serviços que são afetados pelo preço dos combustíveis. O problema maior, senhor presidente, no entanto, é que quem perdeu parte ou toda a renda do trabalho, ou nunca o teve, que não tem como pagar R$ 98,00 por um botijão de 13 quilos. Pior do que a carestia é a falta da renda e do trabalho. Por falar nisso, desde que Bolsonaro tomou posse, a inflação da comida e dos combustíveis é quase a mesma. Será que vai ter, senhor presidente, uma lei
para baratear o prato feito. Em tese, esse dinheiro que seria tirado de estados e municípios poderia ser utilizado, na maior parte, para transferir renda. De algum modo, apenas para os mais pobres. Mas vai bancar também o dono do CUV, do SUV, que faz 5 quilômetros com 1 litro de gasolina, e vai beneficiar, tirando dos mais pobres, a todos os remediados que possuem carro. É bem provável que os planos de Bolsonaro e o de Lira não passem no Congresso Nacional. Se passarem na Câmara, desembestada e embestada de Lira, param no Senado. Mas Bolsonaro, com o apoio do seu cúmplice Lira, diz o jornalista Fernando Torres Freire, tenta com essa desconversa jogar a responsabilidade pela alta horrível dos combustíveis nas costas dos governadores. Isso, senhor presidente, diz o jornalista Fernando Torres Freire, é picaretagem política misturada com ideias socioeconômicas de jirico. Lira quer mudar o cálculo da cobrança do ICMS sobre combustíveis. Esse imposto é uma porcentagem do preço médio verificado nos últimos 15 dias. Lira quer que o cálculo sobre os combustíveis passe para ter uma média dos últimos 2 anos, quando, evidentemente, o preço seria bem menor. Nas contas da Petrobras, senhores deputados, o peso do ICMS sobre os combustíveis, de uma forma geral, é de 27,7% para a gasolina, 15,8% para o diesel e 14,8% em média para o gás de cozinha. Na média nacional, verificada na semana de 26 de setembro a 2 de outubro. Se a lei Lira do delírio passasse, o preço médio do litro de gasolina cairia na média nacional de 6,09 centavos para 5,60. O preço do óleo diesel, pela lei Lira, cairia na média nacional de 4,80 hoje para R$ 4,47. Se o dólar, senhor presidente, continuar a subir como é provável, ainda mais agora com a torcida declarada do ministro Guedes, tudo voltará ao normal em menos de 2 meses ou semanas. A receita estadual de impostos, de fato, aumentou. No conjunto, os estados estão com superávit em suas contas. Em 2019, elas estavam nos vermelhos. As contas, a partir dos últimos dados disponíveis na Receita Federal, indicam que a receita dos impostos dos combustíveis equivale a 16% da arrecadação tributária dos estados. Note-se que os municípios também perderiam dinheiro, pois têm 25% do ICMS arrecadado pelos seus estados. Se dinheiro sobrasse, senhor presidente, porém, não deveria ser usado como subsídio para os mais ricos, mas sim para toda a população brasileira. Por fim, a ideia da redução geral desses preços é, no caso, bobagem econômica. Vai dar sinal trocado para a sociedade. Vai dar sinal trocado para a sociedade. Que sabe que preço alto é sinal para reduzir consumo e para trazer investimentos em mais produção desse bem, ou investir mais também numa alternativa para o substituir. Portanto, senhor presidente, encerra o jornalista Freire, não haverá milagres nessa história. Eu li, senhor presidente, esse artigo ontem no jornal A Folha de São Paulo e fiquei a pensar como é que um cidadão de um estado pobre, pequeno como Alagoas, que ascende por mérito a uma posição importantíssima da política nacional,
colocada na linha da sucessão presidencial. Não usa o seu poder político e a posição que ocupa para encontrar uma saída que seja do Brasil. Particulariza. Nós hoje temos certeza absoluta que são políticos os motivos que levam o presidente da Câmara dos Deputados a referendar a posição do senhor presidente da República, a investir contra a sobrevivência econômica e financeira dos estados. O único objetivo, o mais plausível, senhor presidente, ele vem no sentido de tirar, reduzir a capacidade de investimento dos estados. Porque pelo desastre da política econômica de Bolsonaro, pelo desastre político que estamos verificando, a maioria dos governadores lhe fazem oposição. É bom, senhor presidente, para os que fazem o discurso fácil, da demagogia de querer resolver uma situação econômica seríssima nas costas do elo mais fraco da cadeia, que são os estados e o município, saiba que ao tirarem hoje a sobrevivência dos estados e do município, se a gasolina continuar, se a política de preço, de reajuste de preço dos combustíveis do governo federal e da Petrobras continuarem a mesma, tirem hoje quanto quiser dos estados e do município. Tirem quanto puder. Amanhã não vão ter de quem tirar e vai faltar sim no estado o combustível dos carros das polícias, o combustível do transporte dos estudantes para a escola, vai faltar o custeio da saúde, e aí, senhor presidente, já não terão mais de quem tirarem. Era isso que eu queria deixar, ler esse artigo hoje nessa casa, presidente, para que fique registrado nos anais, agradecendo a Vossa Excelência pelo tempo. Eu que agradeço, deputado Olavo. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Davi, Vossa Excelência solicitou a palavra. Deputado Davi, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria, na manhã de hoje, iniciar minhas palavras parabenizando o deputado Arthur Lira, que, ao contrário de muitos, ele está tentando encontrar uma solução para uma crise econômica que nós estamos vivendo hoje em todo o nosso país e que está basicamente relacionada ao combustível. A gente sabe que a base motora da nossa economia, tudo, frete, transporte, mototáxi, várias pessoas, vários segmentos, eles dependem do combustível para poder fazer a taxação de preço, para poder fazer com que a economia gire. E hoje o Parlamento Federal, que se encontra um alagoano, o deputado Arthur Lira está à frente, tem tentado buscar, dialogando, conversando, buscando junto ao governo federal uma solução para que a gente possa conter o aumento de combustível. Hoje pela manhã eu recebi mais uma notícia de que o preço internacional, a bomba hoje está mais ou menos a 40 centavos a menos do que a base internacional. Ou seja, a gente vai ter mais uma alta de combustível e a população não aguenta mais. Nós precisamos pautar essa solução. Hoje, Alagoas, ela tem um dos maiores impostos de ICMS em cima do combustível. Isso realmente não seria uma solução definitiva a baixar o imposto do ICMS nos estados da federação. Porém, seria um momento para amenizar a complicação, a dificuldade que nossa nação vem passando com essas altas de combustível sem nenhum precedente. A gente sabe que Alagoas é um estado pobre que vive basicamente dos seus impostos, que vive basicamente de transferência, porém a gente não pode deixar de dizer também, senhor presidente, que a taxação, a política de impostos aqui de Alagoas, principalmente com relação ao combustível, é o seguinte: se na bomba de combustível o empresário está vendendo a R$ 6,15 e o outro está vendendo a R$ 5,80, a Cefaz ela faz uma política de taxação de média. Ou seja, você paga o imposto mesmo sendo cobrado um combustível mais barato e o outro posto mais caro. Essa política de média que é criada hoje pela Cefaz aqui em Alagoas,
faz com que o nosso combustível seja um dos mais caros do Brasil. E isso tem que ser revisto também. Existem várias maneiras de a gente conseguir controlar esse aumento aqui em Alagoas, principalmente, porque a gente sabe que os alagoanos dependem muito do governo do estado, dependem muito das prefeituras. A gente vive num estado onde a maioria da população vive abaixo da linha da pobreza, vive de menos de R$300 de recursos para manter toda a sua família. E tudo isso que está sendo construído através de um diálogo, através de propostas, através de discernimentos, eu quero parabenizar aqui, quero dizer que contribuo e colaboro com isso para que a gente possa construir uma nação, para que a gente possa construir um momento importante para a gente conter essa alta desses combustíveis. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Davi Davino. Deputado Francisco Tenório, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu ouvi aqui atentamente o pronunciamento do deputado Olavo e também do deputado Davi, e um fato me chama a atenção. O Brasil tem aproximadamente 500 bilhões de dólares de reservas internacional. Quase meio trilhão de dólares. O câmbio tem sido um nó na economia do Brasil, mas interessa a grandes exportadores. Mas interessa ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem milhões de dólares depositado nos Estados Unidos, em contas internacionais em dólar. Quando o Bolsonaro assumiu o governo do Brasil, salvo engano, o dólar oscilava em torno de R$3, R$3,30, por aí. E nesse momento, o Paulo Guedes deixou depositado em contas internacionais 9 milhões de dólares. Hoje o dólar está superior a R$6. Houve um ganho de mais de 100%. Então, lógico que esse ministro não tem interesse na redução do preço do dólar. E a economia do Brasil hoje está dolarizada. Querendo ou não, a economia é dolarizada. O combustível, o preço do combustível é dolarizado. E aí sim, a política de preço do governo federal faz com que, a cada aumento do dólar, se aumente o preço do combustível. A questão do ICMS é fixa. A taxa é elevada? É. Mas o ICMS é fixo. Você tirar o ICMS hoje, pode até ter uma redução no preço do combustível, mas vai continuar subindo o preço pela política desastrosa do governo federal. Imagine se o ministro da Economia quiser reduzir o preço do dólar no Brasil, reduz. Bem mais prático do que mexer no ICMS era ele lançar a venda de mais uns 100 bilhões de dólares da Reserva Internacional do Brasil. Com certeza, nós íamos ter uma redução do dólar no Brasil. E aí teríamos a redução do preço dos combustíveis. Fica essa observação para se ver que o que faz o preço do combustível subir não é o valor fixo do ICMS. É sim a política de preço adotada pela Petrobras com o aval do governo federal. E até não entendo, e não entendo mesmo, como é que nós somos autossuficientes na produção de petróleo e dependemos do preço internacional para ditar o preço do combustível no Brasil. Fica para a reflexão dos senhores deputados. Obrigado, deputado Francisco. Deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, só o deputado Francisco Tenório foi muito feliz quando usou a palavra agora, mas tentar colocar para o ICMS, para os governos do Estado, não é esconder os verdadeiros culpados pelos reajustes constantes do combustível. Quando se tem um ministro da Economia, um presidente do Banco Central, que ganha dinheiro quando o dólar aumenta, olha só, economia
o dólar, um dos grandes fatores para uma moeda aumentar ou reduzir o seu valor, é a confiança que se tem no governo, na economia. E o Brasil, na atual gestão do presidente Bolsonaro, não é só a gasolina que aumenta. Aumenta desemprego, aumenta a fome, aumenta a carne, aumenta feijão, aumenta tudo. Porque o governo federal, o governo Bolsonaro, é incompetente, está sendo incompetente para gerir a economia. Veja quantos milhões de brasileiros e brasileiras estão entrando para a miséria, para a pobreza, a fome aumenta. Então não é só a gasolina. Discutir, colocar essa questão da gasolina, do ICMS, numa discussão nacional, como estão fazendo hoje, é tentar desviar a atenção da sociedade brasileira para os reais problemas que o Brasil hoje passa. E reduzir ICMS é uma medida, em tese, popular, mas que no próximo aumento acabou. Não se resolve o problema do preço dos combustíveis. Porque o ICMS, ele, como o deputado Francisco Tenório falou, ele é fixo, ele não está aumentando. Então era isso, senhor presidente. Isso é um grande engodo que não vai resolver nem o problema da gasolina, nem o problema do povo brasileiro. Obrigado, deputado Ronaldo. Deputado Davi. Senhor presidente, me permita fazer um adendo, porque hoje a discussão tributária parece que só quem pode sofrer é o pagador de imposto, o cidadão que está lá. Estamos em um momento de crise econômica, então todo mundo tem que disputar e fazer a sua parte na crise econômica. Não é só chegar no bolso do cidadão e retirar, como gostam de dizer os liberais, imposto é roubo. Mas para falar, senhor presidente, de um grande estadista que todos utilizam, que foi quem liderou os aliados na Segunda Guerra Mundial, de Winston Churchill, uma nação que tenta prosperar à base de imposto é como um homem com os pés num balde, tentando levantar-se e puxando a alça. O estado de Alagoas, todos os meses, consecutivamente, vem batendo recorde de arrecadação de ICMS. Enquanto o povo está quebrando, enquanto o comércio está fechando, por isso que a gente lidera todos os índices nacionais de desemprego. A gente só perde para a Bahia. Enquanto isso acontece, o governo arrecada mais. E, ao contrário, deputado Olavo, me permita, do que foi dito, temos governadores que estão, sim, fazendo sua parte. O governador, senhor presidente, do Democratas, Mauro Mendes, do Mato Grosso, anunciou ontem, reduziu o imposto da gasolina, que já era mais barato do que o de Alagoas. O ICMS do combustível lá foi para 23%, já era mais barato do que o daqui é 29%. O de lá foi para 23%. O do diesel foi para 16%. O do gás foi para 12%. Isso sem falar os outros itens de economia, que ele também diminuiu o ICMS. O governo federal já zerou a do gás de cozinha. Por que o governo de Alagoas não pode dar a sua parcela de contribuição no momento que a população pede, que a população clama? Sem contar, senhor presidente, o desperdício do recurso público. Sem contar o dinheiro mal gasto pelo governo de Alagoas, pelo governador Renan Calheiros. Eu ontem fui a Arapiraca, que é Delmiro Gouveia, mas a estrada que recentemente ainda não foi inaugurada,
A estrada que não foi inaugurada, que custa caro, ICMS, PVA e etc., já está toda esburacada, deteriorando. Deteriorando. Eu perguntei no vídeo ao governador se ele fez aquela estrada com farinha. Então, senhor presidente, além de tributar, aumentar a carga tributária, como ele fez durante os 8 anos de governo dele, além do ICMS cobrando o FECOEP sobre combustível, além de tudo isso, ainda tem a má utilização desse imposto, desse recurso que é tão caro ao cidadão. Então fica aqui a nossa indignação, que todos temos que dividir o bolo. E o governo de Alagoas tem passado a largo disso. Muito obrigado, senhor. Por nada. Deputado Davi, nós somos o terceiro. A Bahia e Pernambuco têm um índice de desemprego maior do que o nosso. Nosso índice é grande, quando se compara à média nacional, mas tem Pernambuco e Bahia. Não é o terceiro. Deputado Bebeto, gostaria com a palavra. Só para completar a discussão, senhor presidente. Ano passado, recorde, mesmo com todo o problema da pandemia, recorde também da arrecadação. Não precisa fazer economia para entender isso. Como é que diminui o consumo e aumenta a arrecadação? O tributo não é o segundo, não é o terceiro. Não é a porcentagem do tributo, é a forma como ele é cobrado, por exemplo, do combustível. A antecipação do CMS é a grande malvadeza do governo do Estado com o comerciante, seja ele qual for. E eu vou falar de novo aqui, senhor presidente. A lei, por exemplo, do ICMS da arma de fogo, mostra o papel do Estado. Reduziu a tributação, aumentou a arrecadação. Comerciante vendendo mais, o alagoano comprando mais barato e o Estado arrecadando mais. É fato. A questão econômica do que houve na pandemia, deputado Davi Maia, foi a política do fica em casa. Se retraiu a consumação, parou a produção e quando as coisas voltam ao normal, lógico que aquela demanda retraída, o consumo estava parado, a produção parada. Eu comprei um fuzil nos Estados Unidos, senhor presidente, que atrasou quase um ano porque faltou aço nos Estados Unidos. Um dos motivos do atraso foi a falta de aço no mercado, porque com a escassez da produção, teve que se escolher a produção, né, para onde direcionar o que era mais importante naquele momento. Houve um atraso devido à falta da produção do produto, do aço. Então, quando libera, quando volta ao normal, o povo corre para consumir, aumenta naturalmente, tem outros fatores, mas se aumenta naturalmente o custo dos produtos. Mas veja só, então para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre, o Estado de Alagoas arrecadou 6 milhões com venda de arma de fogo. No primeiro semestre desse ano, vendeu 16 milhões. Em relação ao primeiro semestre do ano passado, mais de 10 milhões. Então o Estado, como eu disse, ganhando mais, vendendo mais. Mesmo na crise, deputado Davi Maia, diminuiu. No combustível, ele não faz esse teste. Fica, dessa forma, sacrificando o comerciante, posto e o cidadão. Eu tenho certeza que se houvesse uma redução do ICMS aqui, aumentaria a arrecadação. Olhe como o Estado de Alagoas é bonzinho, deputado Davi Maia. A lei entrou em vigor em dezembro do ano passado. Os lojistas, porque pagam antecipado o ICMS e compra com o ICMS cheio. Quando vende para o CAC ou para o policial, tem a redução do ICMS. Então ele tinha um crédito todo mês lá na Cefaz, que a Cefaz não estava pagando, inclusive cobrando o comerciante, o antecipado e o cara com crédito lá, 6 meses, o comerciante de Alagoas, com caixa lá para o Estado pagar quando quisesse. Aparentemente, última sexta-feira, depois de muita reclamação, muita cobrança minha, estava ficando até chato essa questão entre eu e os lojistas Cefaz, que eu disse, essa lei, ela foi perfeita, senhor presidente. Ela não tem como prejudicar ninguém. Essa lei do ICMS da arma de fogo só trouxe vitória para Alagoas. Mas aparentemente a Cefaz agora vai criar uma maneira, vai cobrar antecipadamente, mas reduzido o ICMS, e quando o comerciante vender para alguém que não tem o direito ao desconto, o cara vai pagar a diferença. Porque não existe o comerciante ter 500 mil na Cefaz e a Cefaz está brecando a mercadoria do cidadão porque o cidadão não pagou 50 e a Cefaz devendo 500 mil, cara. Então essa é a gestão Renan Filho. Isso sim maltrata o comerciante, isso impacta sim ao cidadão e é isso que precisa mudar. Então só era para completar,
o debate, senhor presidente. E agradeço aos colegas que me antecederam aí pelo debate. Obrigado, deputado Bebeto. Deputado Olavo, Vossa Excelência com a palavra. Para encerrar, só para contradizer um pouco o que disseram aqui os deputados Davi Maia e outros companheiros. Claro que ninguém defende o imposto alto. Não é? Eu formo ao lado daqueles que defendem que tem que haver uma reforma tributária. E o óleo diesel como um indutor da economia, ele tem que ser tratado de forma responsável. O grande problema é que não pode deixar prosperar o discurso demagógico que acena com facilidades momentâneas para a sociedade, porque ele não é verdadeiro. Com relação à política de preço dos combustíveis, estão cometendo um crime com o Brasil, contra a sua população. O Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Nós produzimos ainda hoje, cortada toda a gama de investimentos, na faixa de 400 a 600 milhões de barris diários de superávit. Qual era o problema da produção de petróleo no Brasil? É que o nosso refino não tinha capacidade de refinar, de operar 100% do que o país produzia. E aí o governo Lula e Dilma estavam investindo em refino. É por isso que estava sendo duplicada a refinaria de Duque de Caxias no estado do Rio de Janeiro. É por isso que o presidente Lula e a presidente Dilma começaram a construção da refinaria de Pernambuco, de Recife, Abreu e Lima. É por isso que foi dado início no governo Dilma e no governo Lula da refinaria de petróleo e de combustíveis do Maranhão. Por quê? Porque era isso, precisava aumentar o refino, a produção a gente já tinha. Mas aí fizeram o contrário, suspenderam, as obras estão paralisadas há 4 anos, desde Michel Temer, e o Brasil passou a criminosamente ser importador de petróleo. Nós que temos excesso na produção, passamos a importar porque não temos capacidade de refinar. E o Brasil já importa hoje 18% da gasolina que consome e 21% do óleo diesel. Quer dizer, criminosamente deixamos de ser um país exportador para ser importador por política do governo. Agora está mais claro, a gente sabe por quê. Porque o Paulo Guedes quer dolarizar o combustível. Porque ele tem interesse no aumento do dólar. O dólar aumenta o seu patrimônio da sua família diariamente. O deputado Francisco Tenório acabou de dizer, o ministro Paulo Guedes tem em offshore depositado em paraísos fiscais, escondidos, 51 milhões de reais. Isso é brincadeira para o ministro da Economia que manipula o preço do dólar diariamente. É isso que precisa ser dito. Tem que mudar a política de preço. No governo Fernando Henrique, o petróleo, durante os seus 8 anos, subiu 350%, foi 45% ao ano. No governo Dilma e Lula, 13 anos, subiu 3,7% ao ano. E foi o período, deputado Francisco Tenório, que a Petrobras fez os maiores investimentos da sua vida. Descobriu a maior reserva de petróleo do mundo, que é o pré-sal. Nós estamos hoje na linha de produção, somos o 2º ou 3º em capacidade de reserva e não pode ser tratada dessa forma. Não é o ICM do Estado o vilão do preço dos combustíveis. Claro que se puder reduzir, se os Estados suportarem, tem que reduzir. Mas esse discurso não vai resolver a situação. Era isso só, presidente, que eu queria para encerrar minha participação. Obrigado. Obrigado, deputado Olavo. A irresponsabilidade custa muito caro. O Brasil vinha fazendo investimentos altíssimos em toda a cadeia de produção de combustível. Por isso que tinha estaleiro, produção de refinaria. A compra da Passadena, que foi esculhambada pela Operação Lava Jato, tinha transferência de tecnologia, coisa que nós não dominamos. Há muitos fatores por trás disso. Desemprego, alta, desorganização econômica, falta de investimento. Lava Jato é o nome. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro são os responsáveis pela crise do Brasil. Parabéns a eles. Em discussão, o parecer número 1150/21 da 2ª Comissão de Constituição e Justiça trata do veto total número 34 de 2021 ao projeto de lei 457/21,
que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do Estado de Alagoas, as pessoas convocadas, nomeadas para serem a Justiça Eleitoral por ocasião dos pleitos eleitorais. Quem vai funcionar de mesário, presidente, de sessão, teria essa isenção. Em discussão, encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. O relator é o deputado Paulo Dantas. É um veto. Isso é um veto. Projeto do deputado Jair Lira, eu acho. Deputado Inácio Loyola, desculpe. Ok? Então fica aprovado. Deputado Inácio, Vossa Excelência com a palavra. Tá bom. Ok. É rejeição do veto. Aprovado o parecer. Deputado Francisco, verificação de quórum. 17 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Vamos à votação em primeiro turno da redação do vencido ao projeto de lei número 489/2021, de autoria do senhor deputado Jairzinho Lira. Regulamenta a colocação de placas informativas em todas as obras públicas realizadas no Estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, projeto de lei 621/2021, de iniciativa do deputado Paulo Dantas, altera a lei estadual número 6.904, de 3 de janeiro de 2008. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única das indicações. Indicação 1056/2021, deputada Cibele Moura. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1082/2021, deputada Fátima Canuto. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1099/2021, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque. Está acompanhando? Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1108/2021, deputado Dudu Ronalça. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1112/2021, do senhor deputado Inácio Loyola. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1114/2021, deputado Cabo Bebeto. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1120/2021, deputado Francisco Tenório. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1127/2021, de autoria do senhor deputado Galma Novaes. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1130/2021, deputado Tarcísio Freire. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1135/2021, deputado Ivan Beltrão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1136/2021, deputado Gilvão Barros Filho. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 1139/2021, de autoria do senhor deputado Jairzinho Lira. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1140/2021, deputado Jairzinho Lira. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1143/2021, deputado Breno Albuquerque. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 430/2020, do senhor deputado Cabo Bebeto, considera de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Social e Cultural, IDESC. Em discussão. Encerra a discussão. Discussão do projeto de lei 525/2017, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros, considera de utilidade pública o Instituto Alta Rodrigues da Silva. Em discussão. Encerra a discussão. Discussão única dos requerimentos. Começamos pelo requerimento número 871/2021, de autoria da senhora deputada Cibele Moura e senhor deputado Ronaldo Medeiros. Requer a mesa, na forma regimental, pleitear ao governador de Alagoas isenção de ICMS relativamente às saídas internas de óleo diesel destinado ao consumo na prestação do serviço público complementar e transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Alagoas e isenção do ICMS na compra de veículos novos para o sistema de transporte complementar.
Em discussão, requerimento. Encerra a discussão. Requerimento 800. Para discutir? Ele deixa agora, né? Do 20. 16, ok. Item 20. Requerimento 872/2021, de autoria da senhora deputada Cibele Moura. Deputado Silvio Camilo adia a discussão da matéria. Adiada. Vencida a nossa ordem do dia, deputado Davi Maia, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, funcionários dessa casa, quem nos assiste, TV Assembleia. Senhor presidente, ainda repercutir, mês passado ainda entramos na Justiça, eu, deputado Pedro Vilela, senador Rodrigo Cunha, para barrar ou impedir o aumento de mais de 8% na tarifa de água, que é a ARSAL, que o governo Renan Calheiros quer implantar. Porque, como a gente discutiu aqui antes, no início dessa sessão, está pouco o peso do Estado sobre as costas do cidadão. De uma maneira errada, de uma maneira ilegal, de uma maneira, no mínimo, desastrada, a ARSAL implantou esse aumento, que foi decretado ilegal pela Justiça. O juiz Alberto Jorge, da 17ª Vara Civil da Capital, proibiu o reajuste de 8,085. Em descumprimento da decisão judicial, a ARSAL, mais uma vez, de maneira atabalhoada, se reúne para, à força, querer aumentar de novo a tarifa de água. Nós que participamos, senhor presidente, do processo de concessão, do processo de investimento da região metropolitana, nós que sabemos como funciona, que tem lá no contrato que não irá ter aumento de tarifa durante os próximos 5 anos, está lá escrito. Desrespeitando tudo isso, o governo Renan Calheiros quer porque quer aumentar a água de quem mora em Maceió e nas 13 cidades da região metropolitana. Então nós, de novo, mais uma vez, procuramos a Justiça no dia de ontem, protocolamos de novo, mostrando ao juiz doutor Alberto Jorge, que a BRK nem a ARSAL está cumprindo a decisão judicial. Inclusive o PROCON de Maceió já se pronunciou que, se houver qualquer reajuste, irá existir um descumprimento da decisão judicial. E também estamos solicitando ao doutor Alberto Jorge que cobre a multa que foi estabelecida na decisão, que é de R$1.000 por conta cobrada. Eu acho que vai sobrar um pouco de dinheiro aí, porque a BRK já encaminhou carta para todo mundo dizendo que a partir do mês de outubro a tarifa será maior do que mês passado. Espero e torço para que o doutor Alberto Jorge se posicione, como ele já se posicionou no dia de ontem, notificando a BRK, notificando mais uma vez a ARSAL e mais uma vez o governo do Estado. E o governador Renan Calheiros pode tudo, pode muito, mas não pode tudo. Ele não pode, porque ele quer cobrar a tarifa de água mais cara, aumentar esta conta. Visto que o povo ainda está em pandemia. O povo ainda está sofrendo. Estamos saindo aí de uma pandemia de saúde, mas a pandemia econômica continua. E nós estaremos aqui na defesa do cidadão, na defesa do pagador de impostos, e proibindo o que está em contrato. O combinado não sai caro. E o que o governador Renan Calheiros fez não está no contrato de concessão de água da região metropolitana. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, deputado Davi. Palavra ainda facultada ao deputado que queira fazer uso. Não havendo oradores que queiram fazer uso, antes de encerrar a sessão, quero fazer um registro. Hoje é aniversário da deputada federal Tereza Nelma também. Nossa, quantos aniversariantes ilustres. Nosso deputado Marcos está aqui, aniversário dele hoje. Já desejamos a Vossa Excelência, antes de Vossa Excelência chegar,
saúde e felicidade. Expressamos aqui o nosso orgulho e nossa honra de tê-lo como parlamentar. E também fizemos o registro, não foi assim, deputado? Deputado Inácio fez um registro de Vossa Excelência da contribuição que Vossa Excelência vem dando ao Estado de Alagoas durante esses anos de mandato. Deputado Marcos Barbosa, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, quero aqui agradecer a todos os parlamentares, né, que no dia de hoje mandaram a mensagem de gentileza, de parabéns para a minha pessoa. Quero aqui agradecer de coração, em nome do deputado Dudu Ronaldo também, que completou ano ontem, né? Quero agradecer a todos vocês, e é com muito carinho que eu recebi todas essas mensagens, e também aos amigos e às amigas, e ao povo em geral do Estado de Alagoas, que está desejando esse dia de felicidade. São 57 anos com muita saúde, com muito sucesso e muitas vitórias. E muito obrigado a todos vocês, e obrigado por tudo, presidente, também pela sua colocação hoje no Instagram pessoal, e quero aqui agradecer a todos mais uma vez. Um abraço, obrigado a você. Parabéns, deputado Marcos. Hoje também, como eu disse, é o aniversário da deputada Tereza Nelma, deputada federal, que encontra-se internada hoje para enfrentar o Covid-19. Deus a proteja e lhe dê muita saúde e anos de vida. E amanhã nós temos sessão especial, tema Outubro Rosa, proposta e aprovada por essa casa, proposta pela deputada Fátima Canuto e aprovada por unanimidade. Esta sessão solene, com o tema Outubro Rosa, 3 perguntas que salvam, é para a entrega da Comenda Irmã Dulce à Rede Feminina de Combate ao Câncer, que se realizará amanhã no plenário Tarcísio de Jesus, às 9 horas da manhã. Todos os senhores parlamentares estão convidados. Encerramos a pauta da nossa sessão. Agradeço a presença de todos. Convoco os senhores deputados para a sessão ordinária na quarta-feira, dia 13, e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.